Como é que se reage a uma grande derrota pública? A gente logo imagina desespero, né? Aquela busca por culpados. Mas e se eu disser que nem sempre é assim? A gente vai mergulhar hoje na anatomia de uma derrota que, no exato instante em que aconteceu, já estava se transformando em outra coisa, num plano para o futuro. E tudo começa com essa frase, solta no ar por um amigo próximo. Parece uma coisa meio confusa, dita no meio do caos, sabe? Mas, na verdade, essa frase é a chave para entender a história toda. É como se fosse a pista de um segredo que só duas pessoas ali naquela sala pareciam saber. Vamos montar o cenário. Imagina a tensão no ar. Uma sala no Jardim Europa, que era tipo o quartel-general de uma campanha para a prefeitura, lotada de amigos e apoiadores, todo mundo ali esperando o resultado final. E aí a notícia chega. Derrota confirmada. O clima pesa na hora, a decepção é quase palpável. É exatamente aqui que a nossa história começa de verdade. E é neste ponto que as coisas tomam um rumo totalmente inesperado. Porque enquanto o grupo todo reagia como a maioria de nós provavelmente reagiria, o candidato principal teve uma reação que deixou todo mundo de queixo caído. Olha só esse contraste. É impressionante. De um lado da sala, amigos literalmente passando mal, sabe? Procurando desesperadamente um culpado para aquilo tudo. Do outro lado, um toca aqui, um high five e uma frase já pensando lá na frente. Agora, 2026 funciona assim. É uma calma que chega a ser desconcertante no meio daquele caos. Vamos dar um zoom nessa atmosfera da sala. A primeira reação humana quando alguma coisa dá muito errado é, muitas vezes, achar um lugar para botar a culpa, né? E aquela sala virou exatamente isso, um laboratório da culpa. Aí vem a primeira tentativa de racionalizar. Uma voz aponta para um fator externo. Foi o laudo, falando de uma auditoria polêmica que tinha saído no meio da campanha. É aquela tentativa de dar um sentido para o caos, sabe? De achar uma única razão para um resultado que é super complexo. Mas logo em seguida, a culpa vira para dentro. Outro amigo toma para si a responsabilidade, se culpando por uma ação específica. Fui eu que dei o murro. Isso mostra o nível de desespero, a confusão emocional do momento. Todo mundo caçando qualquer resposta que explicasse o que tinha acontecido. E é importante entender isso. Não eram só colegas de campanha. Eram amigos próximos. Gente como o Diego, o Medina. A presença deles ali mostra o peso emocional da coisa. A derrota não foi só política, foi pessoal. Foi compartilhada entre pessoas que se importavam de verdade umas com as outras. Só que, enquanto essa sala da culpa fervia, uma interpretação totalmente diferente da situação estava se formando. Uma visão que não enxergava aquele resultado como uma derrota, mas sim como uma outra coisa. Para entender essa mentalidade, a gente precisa conhecer essa palavra livramento. É um conceito muito forte na nossa cultura. Significa ser salvo de algo ruim, escapar de um destino que não ia ser bom, muitas vezes sem nem perceber o perigo. É a ideia de uma bênção disfarçada. E aqui está o ponto central. Essa percepção não foi algo que veio depois, dias ou semanas mais tarde, para amenizar a dor, sabe? Não. Foi uma reação instantânea. No mesmo segundo que o resultado saiu, a palavra que surgiu na mente não foi derrota, mas sim livramento. E pronto, aqui está a grande revelação. Aquele amigo lá do começo que disse não era sobre isso, ele estava certo. O objetivo principal, o jogo de verdade que estava sendo jogado, não era vencer aquela disputa específica. Tinha um propósito muito maior por trás de tudo. A vitória não estava no resultado da urna, mas na campanha em si. O caminho era o objetivo. A campanha inteira foi desenhada para ser um veículo, uma plataforma para enviar uma mensagem em escala nacional. A eleição era o meio, não o fim. Com essa mentalidade, o luto pela derrota meio que perde o sentido, né? O foco muda na hora. Sai do passado, do que aconteceu, e vai direto para o futuro, para o plano 2026. E essa divisão na sala era nítida. De um lado, o luto, a análise do que deu errado. Do outro, as engrenagens de um novo plano já começando a girar. A derrota não foi um ponto final. Foi, na verdade, o ponto de partida para a próxima fase. As ações que vieram em seguida foram incrivelmente simples, mas decisivas. Nada de longas reuniões de crise. O chamado foi direto. Sentar à mesa, pedir uma comida japonesa e, ali mesmo, com todo mundo ainda processando o que tinha acontecido, lançar as bases para o plano de 2026. Foi um ato de liderança focado em mover a energia da lamentação para a ação. E tudo se resume a essa frase. Ela encapsula uma filosofia inteira. Reconhece o esforço, eu combati o bom combate, mas se recusa a ficar preso no resultado. A ação imediata é, bora jantar. É sobre seguir em frente, cuidar da equipe e focar no próximo passo, transformando um momento de perda em um de união e planejamento.
E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Essa atitude foi a execução brilhante de um plano que desde sempre tinha como objetivo final enviar uma mensagem? Ou foi uma forma genial de reescrever a narrativa de uma derrota, transformando um fracasso em combustível para o futuro? A resposta talvez fique em algum lugar aí no meio. Acabou lá a eleição. Estou sentado na cadeira na minha casa, lá no Jardim Europa. Sentado e tinha mais uns 7 assim comigo. Aí fui olhando pro Diego, o Diego passando mal. Ah, a gente perdeu, meus. Aí o Nézio do lado. Só os caras que eu curto. Nézio, Thiago Rocha, Tássio. O Tássio olhando e falando, nossa, mano, foi o laudo. Eu falei, cala a boca. Aí eu olhava pro outro, o Medina, foi eu que dei o murro, cara. Acabou por causa do murro. Aí o Nézio é o único que me conhece mesmo, que é assim, meio que a frequência igualzinha. O Nézio falou, mas não entendi. Não era sobre isso. Aí eu falei, toca aqui. Aí os caras, e aí? Eu falei assim, ó, vamos todo mundo comer a comida, que eu pedi uma comida japonesa. Sentamos na mesa. E eu falei, agora 2026 funciona assim, todo mundo arregalado assim. E só o Nézio entendendo. Nunca foi sobre isso. Isso foi um recado que eu dei para a nação. E eu, no mesmo segundo que eu acabei de ver meu nome lá, mudando de lugar com o Boles. Aí eu falei, o livramento veio. Tamo junto. Levantei com a mesma coisa que eu estou aqui, com o mesmo sentimento, de alegria. E falei, eu combati o bom combate, bora agora jantar. Sentei na mesa e falei, tá tudo certo.